A Babilônia é uma das civilizações mais misteriosas e intrigantes da história antiga. Situada na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, essa cidade-estado floresceu como um centro de cultura, comércio e poder político por quase 2000 anos. Fundada por volta de 2300 a.C., a Babilônia tornou-se um dos impérios mais poderosos e influentes do mundo antigo, estabelecendo-se como a capital de um vasto império que se estendia desde a Pérsia até o Mediterrâneo. No entanto, o que realmente torna a Babilônia tão fascinante são as histórias e profecias bíblicas associadas a ela. A Bíblia não apenas descreve os eventos históricos e políticos da Babilônia, mas também utiliza essa civilização como um pano de fundo para transmitir mensagens espirituais profundas sobre a natureza humana, a soberania de Deus e o destino final da humanidade. Ao explorar as maiores curiosidades da antiga Babilônia conforme a Bíblia, somos convidados a mergulhar em uma tapeçaria complexa de história, fé e revelação divina. Após o grande dilúvio, a humanidade se espalhou pela terra. Entre os descendentes de Noé, surgiu Nimrod, um homem corajoso e ambicioso. Ele liderou a construção de uma cidade chamada Babilônia, cujo nome ecoaria através dos séculos. Nimrod sonhava em alcançar os céus e desafiar os próprios desígnios divinos. Ele ordenou a construção de uma torre colossal, conhecida como a Torre de Babel. Seu objetivo era unir a humanidade e desafiar a vontade de Deus. Mas o Senhor não estava satisfeito. Aqui está o que a Bíblia diz sobre a Torre de Babel, no livro de Gênesis 11, de 1 a 9. Toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, e disseram: Vinde, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E assim, entre os povos dispersos, encontrava-se o reino de Judá, cujo destino estava entrelaçado com o do grande rei Nabucodonosor. Este monarca poderoso e ambicioso estendeu seu império até as terras férteis de Judá, e em sua insaciável busca por poder, levou cativo o povo judeu. No cativeiro, longe de sua terra natal, os filhos de Judá lamentavam pela perda de sua cidade, Jerusalém. Eles penduravam suas harpas nos salgueiros e se recusavam a cantar as canções de Sião em terra estranha. Mas mesmo nas correntes da adversidade, não esqueceram quem eram nem o Deus a quem serviam. Nabucodonosor, em seu orgulho, construiu uma estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem perante ela. Mas 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a adorar qualquer Deus que não fosse o Senhor. Por sua fé, foram lançados numa fornalha ardente de onde saíram ilesos, para o espanto do rei e de seus conselheiros. Através desses eventos, Nabucodonosor começou a reconhecer a soberania do Deus de Israel. Seu coração foi transformado após um período de loucura e humilhação, e ele passou a proclamar a grandeza do Altíssimo, que pode humilhar os que andam na soberba. O cativeiro de Judá durou 70 anos, conforme as palavras dos profetas. Durante esse tempo, o povo aprendeu sobre a fidelidade e a misericórdia divina. E quando o tempo se cumpriu, um novo rei persa, Ciro, ascendeu ao trono e permitiu que os judeus retornassem à sua terra, para reconstruir o templo e restaurar suas vidas, levando consigo as lições aprendidas no exílio. Essa história, repleta de fé e provações, ecoa através dos séculos,
lembrando-nos da resiliência do espírito humano e da presença constante da divindade em meio às vicissitudes da vida. Considere então a magnitude do rei Nabucodonosor, cujo nome ressoa através da história como um símbolo de poder e esplendor. Mas o que podemos extrair das profundezas de sua narrativa? O que as camadas de tempo e lenda nos revelam sobre a natureza humana e a busca incessante pela transcendência? Será que os jardins suspensos da Babilônia representam apenas o triunfo da engenharia e da arte? Ou eles são, em essência, um testamento à nossa necessidade intrínseca de criar o paraíso na Terra, de moldar o mundo à imagem de nossos mais profundos anseios? Nabucodonosor, ao construir esses jardins, não estava apenas satisfazendo um desejo de sua esposa, mas também expressando um desejo universal de harmonia e beleza. E as conquistas militares de Nabucodonosor? Elas nos falam de um líder que buscava expandir seu reino até os confins do mundo conhecido. Mas por trás da força e da estratégia, não se esconde a vulnerabilidade humana, o medo do esquecimento e a luta contra a efemeridade da existência? Quando consideramos a estátua de ouro e a recusa dos 3 jovens hebreus em adorá-la, não estamos diante de um conflito entre o poder temporal e a fé eterna? A coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego em enfrentar a morte certa não é um eco da nossa própria busca por significado e propósito? Uma chama que arde mesmo diante das mais sombrias adversidades? E o que dizer da loucura de Nabucodonosor? Quando ele foi reduzido à condição de uma besta, vagando pelos campos, não é uma representação vívida da fragilidade do ego e da soberba? Sua restauração ao trono, após reconhecer a soberania divina, nos ensina sobre a redenção e a possibilidade de renovação, mesmo para aqueles que caíram nas profundezas do desespero. E, finalmente, o retorno do cativeiro de Judá. Não é uma narrativa de esperança e restauração? Após 70 anos de exílio, o povo judeu foi capaz de retornar e reconstruir, não apenas suas casas e templos, mas também suas vidas e comunidades. Não é essa uma poderosa metáfora para a resiliência e a capacidade de recomeçar que reside no coração de cada um de nós? E eis que, em meio ao esplendor da Babilônia, surge Daniel, um homem de fé inabalável e dotado de uma sabedoria que desafia o tempo. As visões e profecias reveladas a ele são como chaves que destrancam os mistérios do futuro e desvendam o curso dos impérios. Mas o que nos diz a profecia de Daniel? Em sonhos e visões, Daniel viu a ascensão e queda de reinos, representados por uma estátua de metais diversos, cada um simbolizando um império que viria a dominar a terra. A cabeça de ouro representava a própria Babilônia sob Nabucodonosor, o peito e os braços de prata, o reino da Pérsia, o ventre e os quadris de bronze, o reino greco-macedônico, as pernas de ferro, o reino de Roma, e os pés, uma mistura de ferro e barro, simbolizavam um reino dividido. E qual o destino desses reinos? Uma pedra, não feita por mãos humanas, atinge a estátua e a despedaça, transformando-se em uma grande montanha que cobre toda a terra. Essa pedra representa o reino eterno de Deus, que jamais será destruído e que se erguerá após a queda dos reinos humanos. E como se cumpriu a queda da Babilônia? No auge de seu poder, a Babilônia parecia inexpugnável, mas as palavras de Daniel ecoaram até que se tornassem realidade. Em uma noite de festa e blasfêmia, enquanto Belsassar, o regente, desafiava os céus bebendo em taças sagradas, a mão do destino escreveu na parede as palavras Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. A contagem terminou. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. E assim, sem um único golpe, a Babilônia caiu. Ciro, o Grande, entrou na cidade como um libertador, e a profecia de Daniel se cumpriu. O império que se ergueu orgulhoso sobre as nações foi humilhado, e seu poder desfeito como areia ao vento. Mas o que podemos aprender com a queda da Babilônia? Não é apenas uma história de conquista e derrota, mas um lembrete de que nenhum poder terreno é eterno. A soberba precede a queda, e a verdadeira grandeza não se encontra nas riquezas ou nos exércitos, mas na justiça e na misericórdia.
não é apenas uma lição sobre a transitoriedade do poder, mas também sobre a soberania de um Deus que vê além das ambições humanas. As profecias bíblicas, faladas pelos lábios dos profetas Isaías e Jeremias, anunciaram a ruína da cidade muitos anos antes de sua concretização. Eles previram que a Babilônia se tornaria desolada, um lugar onde apenas as criaturas do deserto habitariam. A queda da Babilônia é um testemunho do poder da palavra profética e da inevitabilidade do cumprimento das Escrituras. É um lembrete de que, por mais que os homens planejem e construam, há um plano maior em ação, um desígnio que transcende as eras. Apesar das turbulências e das mudanças dos tempos, há uma esperança que permanece firme. A promessa de um reino de paz e justiça, onde não haverá mais choro nem dor, e onde a luz da verdade brilhará para sempre. E assim, ao refletirmos sobre a Babilônia, somos convidados a olhar para nossas próprias vidas e considerar o que estamos construindo. Será que nossas obras resistirão ao teste do tempo e ao julgamento divino? Estamos buscando a glória que é passageira ou a que é eterna? Que a história da Babilônia inspire cada um de nós a buscar um propósito maior, a construir não apenas para nós mesmos, mas para a glória do Criador. E que, ao fazermos isso, possamos deixar um legado que reflita a bondade, a justiça e a verdade de Deus. Muito obrigado a todos que acompanharam esta jornada pelas páginas da história e pelos ensinamentos bíblicos. Se vocês foram tocados por estas palavras e desejam continuar explorando as riquezas da fé e da história, inscrevam-se no canal e juntem-se a nós em futuras aventuras. Até a próxima!